número 61 da principal divisão do futebol brasileiro, né? Foram 20 participantes, começando no 13 de maio e terminando no 3 de dezembro, né? Teve 923 gols, 380 partidas, média de 2,43 gols por partida, né? O campeão foi o Corinthians, 7º título do Corinthians, né? O vice-campeão foi o Palmeiras. Rebaixados tivemos aí Atlético Goianiense, Ponte Preta, Avaí e Curitiba, né? Os artilheiros foram Henrique Dourado, do Fluminense, e Jô, com 18 gols, né? Melhor ataque o Palmeiras com 61 gols. Melhor defesa o Corinthians com 30 gols sofridos, né? Maior goleada foi Atlético Paranaense 5, Avaí 0. Grêmio 5, Sport 0, né? Considerado o melhor jogador da competição foi o Jô do Corinthians. Melhor treinador Fábio Carrilli. Melhor árbitro Rafael Claus, né? A situação do Santos nesse campeonato foi a seguinte, pessoal. O Santos ficou em terceiro colocado, né? Com 63 pontos, 9 pontos a menos que o campeão Corinthians, que terminou o campeonato com 72 pontos. Aliás, o Santos empatou com o Palmeiras em pontos, né? Empatou com o Palmeiras em pontos, foram... os dois clubes estavam com 63 pontos, 38 jogos, e o Palmeiras levou a melhor aí porque tinha 2 vitórias a mais que o Santos, né? Empates, eles tiveram 6, o Santos teve 12, o Santos empatou muito nesse campeonato. Perdeu 9 jogos, perdeu menos do que o Palmeiras, só que empatou mais do que o Palmeiras, né? Gols pró teve 42, não foi um ano onde o Santos marcou muitos gols, não, né? Gols sofridos foram 32, né? A segunda defesa menos vazada, né? Levou 2 gols a mais do que o Corinthians. Saldo de gols ficou em 10 gols positivos, porcentagem em 55, né? E o Santos aí, com essa terceira colocação, entrou na fase de grupos da Libertadores, né? E em relação aí às rodadas como primeiro colocado, o Corinthians liderou o campeonato da 5ª rodada à 38ª rodada. Foi um campeonato razoável para o Santos, só que é mais um daqueles que a gente poderia ter chegado mais longe, né? Infelizmente, sempre tem aí alguns resultados aí que acabam atrapalhando o rendimento do Santos, né? Nas fases mais complicadas, mais difíceis aí. Algumas partidas onde o Santos perdeu aí pontos aí para clubes aí menos expressivos aí, né? Empatou com o Avaí na Vila Belmiro, perdeu para o Bahia na Fonte Nova, perdeu para Chapecoense fora de casa, perdeu para o Vasco fora de casa, perdeu para o São Paulo fora de casa, empatou com Vitória da Bahia no Pacaembu, empatou com a Ponte Preta fora de casa e perdeu do Botafogo fora. Então foi um campeonato aí que, infelizmente, aí, mais uma vez batendo na trave, né? Foi o campeonato que o Elano lançou o Rodrigo, né? O Elano que assumiu o Santos no finalzinho no lugar do Levir e ele deu 2 oportunidades pro Rodrigo, pro Raia. Olha. E foi o campeonato dos hat-trick também, né? Depois de 6 anos, né? Depois do Neymar em 2011, o Santos voltava a fazer um hat-trick em campeonato. Não sei a palavra não, hat-trick em campeonatos brasileiros. Se você morasse na Inglaterra, né? Era hat-trick. Se você morasse nos Estados Unidos, era hat-trick. Pois é. Baiano aqui fala hat-trick. 3 gols, Evaldo. 3 gols. Depois do Neymar naquele jogo que até hoje é o jogo que bateu recorde no Cartola, né? Que ele fez 4 gols contra o Atlético Paranaense. Nós vamos ter nesse campeonato 2 hat-trick. Do Copete contra o São Paulo, que foi o 107º homem a fazer um hat-trick com a camisa do Santos. E alguns jogos depois nós temos o hat-trick também do Bruno Henrique contra o Bahia no Pacaembu. 2 hat-trick num ano só. Fazia muito tempo que não acontecia. O gol do Copete é o gol da panela de pressão, né? Que ele tinha machucado. Isso aí. Chuva danada, 3-0 e o Santos quase que só cede o empate ainda pro São Paulo, né? E o foi 3-2. E o do Bruno Henrique, eu nunca esqueço desse jogo porque ele fez 3 gols, mas ele não jogou tão bem. Até o Levir falou na entrevista, né? Que ele foi mal. Ele fez 3 gols, mas ele foi o pior do time. Se o Bruno tinha... Cup, eu vou te contar, viu, meu? Isso é uma piada, cara. Esse ano... O homem do piloto automático, né? Esse foi o... então, tem essa do piloto automático. Esse aí foi o ano que ele foi demitido aqui em Congonhas, quando chegou lá no CT, ele foi readmitido, né?
Que o Modesto chamou ele para conversar e não sei o quê. E, ó, eles mandaram demitir, mas eu não vou demitir. Eu vou te contratar de novo. Vocês demitiram, mas eu vou te contratar de novo. O Levi, meu Deus do céu, cara. Esse ano também foi muito bom. Já que esse ano de 2020 nós não ganhamos clássicos, né? 2017 no Brasileiro nós ganhamos os 3. Ganhamos do São Paulo, ganhamos do Corinthians, ganhamos do Palmeiras. Contra o Corinthians, o Lucas Lima fez um gol, né? O Lucas Lima tem acho que me parece que são 17 jogos, 17 gols em quase 230 jogos. Muito pouco para um camisa 10. Mas enfim, nesse jogo ele fez e no final o Ricardo Oliveira fez um golaço também, né? Não aquele que ele deixa o zagueiro sentado no chão, mas aquele que o Bruno Henrique, coitado do Fagner naquele dia, quase morre no Bruno Henrique. Bruno Henrique, em 2017, jogou muito com a camisa do Santos, né? E naquele jogo ele quase acaba com a vida do Fagner, enrolou para o Ricardo Oliveira, e o Ricardo Oliveira fez 2-0 no final. No Brasileiro, ele foi artilheiro junto com o Ricardo Oliveira, fazendo 8 gols, né? O Copete fez 7. E depois 3 gols, Kaique e David Braz, né? O Kaique... Foi o ano da bola de ouro. E foi o ano da bola de ouro do Vanderlei, quebrando uma invencibilidade. O Santos não colocava um goleiro na lista de melhores do Campeonato Brasileiro desde a época do Serras, de 73. Então, 44 anos depois, o Vanderlei fez um baita campeonato. Eu, particularmente, gosto muito do Vanderlei. Depois do último jogo, gosto mais ainda. Tá ótimo, tá maravilhoso. Entrou para a história. Infelizmente a gente brinca, inclusive eu estava vendo uns comentários, uma foto que está o David Braz, o Vitor Ferraz e o Vanderlei, que são 3 caras excepcionais. Pessoalmente, são pessoas boas, eu tive a oportunidade de conhecê-los, e o pessoal fala assim, a geração do quase. E essa geração ficou marcada como uma geração do quase mesmo. Mas infelizmente, né? Mas eles ganharam o Paulista, bicampeão paulista, né? Então, o que faltou foi um grande título nacional, um brasileiro, a Copa do Brasil. Eles mereciam porque eles eram um grupo coeso, o Ricardo Oliveira, era um grupo bom. Então, o Vanderlei, ele ficou na seleção do campeonato, né? O único jogador do Santos que ficou na seleção do campeonato. E foi o único jogador do Santos no campeonato que recebeu a bola de prata, né?